Uma coisa, irmão, aqui a igreja primitiva amou ao próximo, aos pregadores e pregadoras que vierem pregar aqui. Tenha cautela, tenha sabedoria. Se lá na sua igreja o seu pastor não conhece Bíblia, se o seu pastor não gosta de ler Bíblia e não gosta de saber o que é que a Bíblia fala acerca das coisas, se você gosta do que ele fala, olha, fale lá, ensine lá. A ignorância tem que ter limite. Se você quer que fique lá, fique lá. A ignorância tem limite. Chegou aqui na igreja primitiva Amor ao Próximo, as coisas são mais diferentes. A gente tem aqui todo um planejamento, a gente tem aqui toda uma organização, a gente tem aqui doutrinas bíblicas. Doutrinas bíblicas é o que está na Bíblia. Não é o que está na minha cabeça, não é o que está na cabeça do presidente aqui da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, é o que está na Bíblia. O que sair e não está na Bíblia, para nós aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo, é lixo. Lixo é aquele verdadeiro lixo que é queimado lá fora dos muros de Jerusalém, no Vale de Hinnom, onde se queimava todo o lixo lá de Jerusalém, naquele local. E aqui não é Hinnom, nós queima lá fora. Então, irmão, é aqui. Aonde vocês aprenderam na Bíblia que usar um colar, um corrente, um cordão no pescoço é pecado? Quem foi que ensinou isso? Onde é que está escrito na Bíblia que uma vez que uma pessoa usou um colar, um cordão, essa pessoa vai para o inferno? Onde é que está na Bíblia? Aonde é que está na Bíblia? Em parte alguma. Quem ensinou isso? Um líder querendo fazer manipulação, controle de massa, colocou essa proibição e o povo engole, porque não lê Bíblia. Aí a pessoa chega assim: quer usar cordão? Pode usar cordão? Pode. Pode usar brinco? Pode. Pode usar calça comprida? Pode, mas só não pode ir para o céu. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada doutrinária humana que se quer colocar lado a lado com a palavra. Eu desafio a qualquer um que queira provar dentro da Bíblia que é pecado um servo de Deus usar um cordão. Aí vamos lá. O que é que Deus realmente condena? A idolatria, a vaidade exagerada ou a prostituição cultural. O que é uma vaidade exagerada? É aquela vaidade que eu uso uma roupa valendo 5 mil reais, aí eu vejo um irmãozinho ali que comprou a roupa dele num brechó e eu não quero ficar perto dele. Eu quero ficar perto daquele grupo que usa roupas de 5 mil reais. Essa vaidade exagerada é pecado, porque vaidade é uma coisa vazia. Vaidade vem da palavra vão, aquilo que é inútil. Então, olhar, pegar um texto e dizer pode, só não pode entrar no reino do céu. Cadê um texto que prove isso? Aonde tem? Não tem. Então, na Igreja Primitiva Amor Próximo, a gente não condena isso. Por que não condenamos isso? Porque a Bíblia não condena. Nós só dizemos o que é errado, o que é certo, quando a Bíblia diz o que é certo, o que é errado. Se a Bíblia disser para mim, Johnny, isso é errado, igreja, isso é errado, a gente vai aceitar porque a Bíblia diz que é errado.
Se a Bíblia disser isso aqui é certo, a gente vai seguir isso aqui o que é certo, porque é a Bíblia. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. José, que teve a inveja dos irmãos dele lá e venderam ele para o Egito. José era um homem de Deus ou não era? Sim. Era um homem de Deus. Deus revelou, Deus mostrou em sonho, Deus enalteceu, Deus honrou, Deus criou ele como um canal, um foco de bênção que abençoou tanto a ele como toda a família dele. Então José era um homem de Deus. Porém, olha o que acontece aqui. Gênesis, capítulo 41, 42. E fala lá, Faraó pôs um colar de ouro no pescoço dele quando virou governador do Egito. Era símbolo de autoridade, Deus não condenou, pelo contrário, foi Deus quem exaltou José. Quando José foi exaltado, Faraó colocou um colar de ouro no pescoço dele, quando virou lá governante do Egito. Está aqui na Bíblia. Eu não estou inventando. Se isso aqui fosse pecado, José deixaria colocar no seu pescoço? Não deixaria, porque o colar, o cordão ali, significava autoridade. Ele recebeu isso como bênção. E Faraó colocou, e ele não disse, não vou usar. Porque isso aí vai me levar para o inferno. José vai para o inferno porque ele usou um colar? Sim ou não? Vamos ser sinceros. A Bíblia fala que Faraó colocou um colar no pescoço dele. Ele vai para o inferno por causa disso? Então por que esses irmãozinhos que não leem Bíblia, não leem esse texto? Irmão, pode usar cordão, mas você não pode entrar no céu. Então José não vai entrar no céu, então. Porque eles só lembram de Jezabel, né? Jezabel, mas por que Jezabel se pintou e se ajeitou tudo? Para usar a sua beleza, a sua maquiagem para seduzir Jeú. Então havia uma intenção, não era o adorno em si, não era a maquiagem, era a intenção que ela tinha no coração. Uma irmã pode usar uma saionha até lá embaixo e ter o espírito de sedução com o irmãozinho. Então não era nada a ver isso. Então, é Jezabel, vai ler Bíblia, irmão. Né? Bíblia, né? Então é isso que acontece. Então a gente vê que José usava colar. Quem é que vai jogar ele no inferno? Você, irmãozinho, que fica ouvindo essas bobagens aí na sua igreja. Então, se você aprendeu aí na sua igreja e você quer ficar com essa ignorância e achando que esse conhecimento aí antibíblico vai te levar para o céu, problema seu. Mas aqui nós vamos continuar valorizando a palavra de Deus. E aqui, vou deixar claro, aqui não é Assembleia de Deus, Ministério de Belém, aqui não é Deus é Amor, aqui não é congregação, aqui é a Igreja Primitiva Amor ao Próximo. Valorizamos a palavra e não a palavra do homem, mas se o homem falar com a sua palavra baseada na palavra de Deus, aí sim essa palavra tem peso. É bem diferente do que eu trazer uma ideia maluca, do que eu entendi por santidade, e fazer com que o povo entenda. Olhe para a pessoa do pé à cabeça. Essa irmã é santa. Por quê? Olha o vestidão dela até lá embaixo. Essa irmã é santa. Olha o cabelo dela. Vai bater lá no joelho, cheio de piolho. Eu fico chateado com essas coisas, porque as pessoas querem avaliar uma santidade pelo lado externo, querem olhar para a pessoa assim. Eu já vi um bando de ladrão bem vestido. Eu já vi pessoas bem vestidas, com vestidão lá no pé, e era prostituta. Uma vez estava na casa da minha avó, tinha uma menina lá, com vestido até o pé, com um cabelão grande,
Falei, essa menina, que tempo eu não era criança, né? Eu falei, ela é crente, né? Minha avó, não, ela é garota de programa. Ela tinha um cabelão até sabe, bem grande mesmo, e um vestidão até, mas era garota de programa, porque ela gostava daquele estilo. E pra te ver que a aparência engana, e eu achava que era uma crente, mas não era crente. Então, irmão, não se engane com a aparência. Jesus nos deixou uma instrução bem legal. Quando viu lá os doutores da lei, tudo bem vestido, tudo dentro do padrão, e Jesus falou, olha, bonitinho, sepulcro caiado, pintado de cal por fora, bonito por fora, mas podre por dentro. Eu prefiro, irmão, aqui, irmãos sinceros aqui dentro. Mas por que eu estou falando isso? Porque aqui na nossa igreja tem as nossas irmãs, por exemplo, a nossa irmã Eliana, ela usa um brinco na orelha. Tem outras irmãs que usam um cordão. A gente não tem nenhum problema sobre isso, porque tem irmão que usa um cavanhaque, como o nosso evangelista. Evangelista, não venha pensar que é evangelista de Araque, não. É evangelista de verdade. Ah, não, sou evangelista de verdade se não tiver o cavanhaque. Nós temos aqui um evangelista de verdade, homem de Deus, e tem um cavanhaque. Não venha dizer aqui que tem que ter o rosto lisinho. Até no costume oriental isso era uma abominação, porque quem tinha um rosto lisinho, bonitinho, era a mulher. O homem tinha que ter barba para diferenciar da mulher, o que era homem e o que era mulher. Então é uma coisa que a gente não vai deixar passar. E eu falei, quer vir pregar aqui? Vai pregar. Falou coisas que a nossa denominação, segundo a palavra de Deus, não aceita, aguenta as consequências. Isso aí é para todo e qualquer pregador. Quer pregar aqui? Prega a palavra. Começou a vir trazer costume, doutrina de outra igreja para cá, não vai combinar. Eu vou rebater. A escola dominical pegou, vou ficar caladinho ali. A gente respeita, a gente não vai falar nada para ninguém, mas que vai ser aqui o povo ensinado acerca disso, vai. Outro homem de Deus, já. E realmente é dessa forma mesmo, né? Porque por onde eu ando, eu tenho visto muitos homens que se diz de Deus, que eu conheço, que se diz pregador remunerado, né? E eu vejo eles comentando, e você vai pregar onde? Já vi vários disso daí, você vai pregar onde essa semana aí? Rapaz, eu vou pregar na igreja em tal lugar, olha, mas eu tô aqui com a palavra, vou chegar lá, vou botar fogo lá, porque eu já vi falar e eu chego lá, o que Deus mandar eu vou entregar. Então significando que a maioria desses caras remunerados que às vezes é convidado para vir pregar num lugar, eles já querem vir, eles não querem vir pregar, eles querem vir ver defeito, eles não querem pregar a palavra de Deus. Sim. Porque eu penso assim, o verdadeiro homem de Deus, né, que é que eu penso a Deus todos os dias daí, é quando ele vai pregar uma palavra de Deus, ele tem que deixar Deus usar ele. Isso é a minha opinião. Deixa Deus trabalhar, aí Deus ele faz. Mas essas pessoas não querem chegar na igreja e já querem, você. E eu vejo muito isso. Sim. Muito isso aí, entendeu? A pessoa pode até vir. Sim, a pessoa pode até vir. Pode até vir falar o que quiser aqui. Mas também vai ouvir. Minha avó fala o seguinte: a pessoa fala o que quer e também vai ouvir o que não quer. Porque a gente vai pela palavra. E se realmente essas pessoas alienadas aí que ouvem e reproduzem, parece papagaio, porque tem crente papagaio ambulante. Ouve o que o pastor falar, é proibido. Vai lá, do pastor falou para mim lá que foi proibido bigode. Onde é que está na Bíblia que bigode é pecado? Então tem isso. Outro homem da Bíblia. Arão usou bigode. Tá, vamos pegar agora o barbeador e tirar aquela barba de Arão. Lá do Salmo 133, né? Vamos tirar aquela barba dele então. A Assembleia de Deus, Ministério de Belém, a Deus de Amor, diz que todo crente que tem barba, tá? Irmão, pega o barbeador, tire lá a barba de Arão lá, pega lá e tira lá aquela barba dele. Deixa de ignorância. Vai ler a Bíblia, para de ser conduzido por homens que dizem e querem falar mais do que a Bíblia. Outro homem, que nós falamos de José, outro homem, era homem de Deus, bora ver se ele era homem de Deus. Daniel era homem de Deus? Ele gostava de orar mesmo? Será que os irmãos da igreja fazem igual Daniel?
Daniel era homem de Deus ou não era? Era homem de Deus, mãe? Daniel era homem de Deus? Não, homem de Deus. Ai, meu Deus. Aí olha que a... vamos ver aqui. Se ele é homem de Deus, então, olha aqui, Daniel, capítulo 5, versículo 29. Um rei queria exaltar e queria honrar, era Daniel, rei Belsazar. Olha o que o rei Belsazar fez. O rei Belsazar pôs uma corrente de ouro no pescoço de Daniel. E Daniel era profeta de Deus verdadeiro. E aceitou. Mas não é pecado, irmão? E aí, como é que fica esse negócio? Mas não era pecado, mãe? É pecado ou não é? Não é Daniel, né? Daniel, capítulo 5, versículo 29. É pecado ou não é? Vamos ser sérios. É pecado usar uma corrente no pescoço? Se é pecado aqui, por que Daniel usou? Por que ele aceitou? Ele não é profeta? E olha que ele não ficou com medo, não aceitou, não. Eu estou com medo, eu vou usar. Não, esses homens aqui encararam coisas piores. Lá os 3 jovens lá ficaram lá, foram lançados na fornalha. Um judeu fiel a Deus não aceitava nada que era contrário aos mandamentos. Daniel foi até lançado na cova dos leões só porque foi proibido de não orar, e ele continuou orando, porque esses homens não tinham medo de morrer, não. Não é a gente, não. Que bate pé e sai correndo. Então aqui fala aqui, ó. E o rei Belsazar pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. E ele aceitou de boa. Por que aceitou de boa? Porque não é pecado. Não é pecado. Ninguém vai perder a salvação por isso, irmão. Mas alguém ensinou, alguém falou, aí essa denominação se tornou poderosa e ficou conhecida no Brasil inteiro, aí virou uma autoridade de argumento, porque tudo que ela falar tem que ser verdade. Não, o que ela falar não tem nada a ver, o que tem que ser verdade é a Bíblia. Se a Bíblia disser que é pecado, é pecado. A gente tem que começar a ver, ou a gente serve a Deus ou a gente não serve. E para servir a Deus, como é que você vai servir a Deus? Quem é que vai te dizer como você deve servir a Deus? Aonde? Qual é a tua fonte? Qual é o fundamento da sua fé para você dizer, Johnny, eu sirvo a Deus? Tá bom, você serve a Deus, ok. De onde vêm as instruções para você? O que você usa como fonte? O que você usa como fonte para você dizer que você serve a Deus? Para que você não esteja errando? Todo cristão verdadeiro, de verdade, eu sigo a Bíblia. Mas a Bíblia mesmo, irmão. Porque depois de umas 3 conversas, mas não pode usar isso aí. Fala, onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas meu pastor falou. Então você não serve a Bíblia. Você segue aquele cara que se diz que é pastor e você aceitou como pastor. Tudo bem. Você está lá, que fique lá. Quer continuar nessa ignorância? Continue nessa ignorância. Mas eu quero servir a Bíblia. Eu quero servir a Deus que nos trouxe a Bíblia. Essa Bíblia passou por tanta situação difícil, foi contrabandeada, todo mundo tentou destruir esse livro. É para a gente valorizar a palavra de Deus. E está valorizando o quê? O que um homem falou e disse e quer a maneira como ele quer. Então é umas coisas bem absurdas que não entendemos. E outro exemplo aqui bem interessante Deus nunca vai usar uma coisa que é pecado para que ele possa fazer a comparação daquilo que ele admira. Ele vai fazer isso? Não. Aqui, o adultério é pecado. Deus vai usar a palavra adultério como fosse uma coisa boa para comparar seu povo, como se Deus dissesse assim você, Jerusalém, que adultera, que seja próspera. Deus nunca vai fazer isso, né? Porque a palavra adultério é uma palavra de pecado, então ele nunca vai usar a palavra adultério para elogiar Jerusalém, que seria o povo escolhido de Deus. Mas aqui ele elogia o povo de Deus, falando da noiva, falando do povo de Deus e falando que vai enfeitar com adornos. Aqui, olha, Ezequiel
capítulo 16, versículo 11. Eu estou mostrando os textos, você só procurar e ler aí, que você vai ver que eu não estou mentindo. Aí, em Ezequiel, capítulo 16, versículo 11, olha, Deus, o Deus mesmo, não foi eu, para você não pensar que foi eu, Deus mesmo fala: eu te enfeitei com adornos, pus bracelete nas tuas mãos e um colar ao teu pescoço. Sabe quem está falando isso? Deus. Está falando o quê? Para Jerusalém. Eu te enfeitei com adornos e pus bracelete nas tuas mãos e um colar no teu pescoço. E agora vão ser até contra Deus? Esses irmãos aí legalistas, que seguem mais doutrina de uma denominação, de uma placa de igreja, agora vão dizer até que Deus também tá errado? O próprio Deus está falando aqui que ele colocou um colar, simbolizando que ele está ali adornando, está ali dando aquela valorização, aquela preciosidade a todos aqueles ali, mas só que infelizmente o povo está cego. O povo quer seguir uma santidade falsa, uma santidade externa, uma santidade de aparência. Enquanto o povo seguir essa santidade de aparência, esse povo vai continuar no mundo da hipocrisia. Licença aqui. O irmão Júnior está falando aí, realmente é verdade. Eu tenho um rapaz que, meu filho, ele de vez em quando ele veste roupa de desenho animado. Ah, sim. Aí esse homem de Deus, chegou para mim e veio falar para mim, logo para mim, né? Aí eu falei: irmão, por que você não tira essa roupa, desenho animado das crianças, uma aranha? O negócio não é de Deus esse negócio. Aí eu falei para ele: irmão, vou falar um negócio para você. Mais coisa que ele falou. Mas eu falei: Senhor, agora me dá sabedoria, Senhor, agora. Preciso, Senhor, agora. Aí eu falei para ele assim, irmão, vou falar um negócio para você. Você que você disse que você é um homem de Deus, não profeta de Deus, mas eu vou te falar um negócio. Você tem que se preparar cada dia mais para Deus santificar você. O que você vê, o que você olhar para uma pessoa e você vê algo que você não está te agradando, deixa que as pessoas vejam Deus na sua vida, se santifique você. Porque se você se santificar a sua vida e você começar a andar do jeito que você é, você dizendo que você é uma pessoa sábia, inteligente, as pessoas vão ver a sua simplicidade e talvez vão aceitar a sua pessoa como você é. Mas não precisa você ver qualquer pessoa e falar que você está errado, ele está usando brinco, ele está usando maquiagem, ele está usando cílios. Você está atrapalhando, irmão. Sim. Falei para ele: você está atrapalhando porque você está falando isso daí e as pessoas vão te olhar para você. E não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Se ele bem não falar, se a pessoa falar: irmão, olha, você está fazendo uma coisa, está na Bíblia. Vai estar aqui, aí mostrar na Bíblia, irmão, aí tudo bem. Irmão, olha, você está em prostituição, você está em adultério, irmão. É pecado adulterar de mulher, olha, não adulterarás. Está na Bíblia. Matou alguém ali, mas não, por maldade e tudo, e não matarás, então está aqui na Bíblia. Tá? Quando é doutrina da Bíblia, está bem. Agora, o que a gente não pode aceitar é a pessoa ficar falando das coisas sem estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, não está. Então a pessoa tem que só desmentir esse versículo que eu estou mostrando aqui. Mostra aqui, Ezequiel, aqui, Deus colocando colar no pescoço. Deus vai usar aquilo que é pecado para o seu povo? É possível isso? É possível na cabeça de quem não sabe, de que precisa ler a Bíblia. Ok. Brinco. Então, brinco também. No dia, teve alguns cultos, reunião, tem umas irmãs que usam brinco aqui na orelha. As irmãs aqui, houve algumas dessas instruções, pensa que as irmãs estão tudo em pecado. E a gente acha que aqui o ministério é desorganizado e não tem visão de Deus. Aí tu vai olhar, não tem visão de Deus. O mundo entrou naquela igreja, que o mundo não tem vez, não, irmão. Que tem vez aqui é a palavra de Deus. Mas também aqui não entra também placa de igreja mandando aqui, não. Nem a nossa placa do nosso ministério que está lá fora, a Igreja Primitiva Amor ao Próximo, não manda aqui. Quem manda aqui é a palavra de Deus.
A placa está lá fora simplesmente porque é uma identificação para o nosso ministério, mas ela não tem nenhum poder sobre nós. Quem tem poder sobre nós é a palavra de Deus, entendeu? Agora, irmão, eu lamento dizer, porque você às vezes deve ser da Assembleia de Deus Ministério de Belém, ou Deus é Amor, e lá a placa da igreja pesa tanto igual a Deus e a palavra, problema seu. Mas aqui não tem esse pensamento que você tem. Aqui nós seguimos a palavra de Deus. Ok. Quando o povo estava no deserto e Moisés foi recebeu os mandamentos do Senhor. É interessante que quando eles foram lá e acharam que Moisés não ia voltar mais, Arão havia pedido para os filhos de Israel para ele tirar as argolas de ouro, de orelha de prata, para fazer um bezerro de ouro. É interessante que quando fizeram o bezerro de ouro, Deus condena um povo por ter feito o bezerro de ouro e adorado o bezerro de ouro. Mas a Bíblia não fala que Deus condenou eles por usarem o brinco antes. Deus não falava nada, eles usavam os brincos, usavam os colar, é tudo de ouro. Usaram isso para fazer o bezerro de ouro. Então, o bezerro, Deus condena que a pessoa pega algo e faça daquilo uma idolatria. Agora, eu reconheço que se a pessoa botar aqui um cordão com um símbolo aqui de uma entidade e começa a dizer que aquela entidade é Deus na vida dela, aí isso é pecado. A pessoa colocar um colar e aquele colar tem alguma descrição que venha exaltar algum Deus pagão que está ali e a pessoa sabe disso e tem a intenção de fazer isso, aí isso é pecado. Agora, o material em si não é nada. O pano não vale mais do que a pessoa. Eu vi uma vez uma moça foi impedida em Belém do Pará de pregar, e ela foi chamada para pregar a mensagem, porque nesse dia ela estava de calça comprida. E ela pensou que, como no mistério ela permitia, e foi lá. Ela simplesmente deu um sorriso. Deu simplesmente um sorriso e ficou de boa. Ela perdeu tempo, ela não que ela perdeu tempo, ela teve tempo, preparou a mensagem, teve de Deus, foi impedida por causa de pano. O poder do pano, a avaliação do pano, impediu daquela irmã trazer uma mensagem de Deus para o povo. Para te ver como é que o povo está. Um pano, um brinco, um cordão vale mais do que a palavra de Deus. E essas coisas estão sendo valorizadas mais por aí do que a palavra de Deus. A pessoa começa a pregar a palavra de Deus, não vou aceitar, não vou ouvir, porque está com cavanhaque. Eu não vou ouvir esse irmão, porque está de cavanhaque. Eu não vou ouvir essa mulher, porque ela está com um brinco ou um cordão, não vou ouvir. Onde é que está o erro aí? Essas pessoas precisam aprender a palavra de Deus. Rebeca, embora não é a Rebeca, a esposa do evangelista Edivânio, mas a Rebeca da Bíblia aqui. Era a mulher de Deus? Era a mulher de Deus ou não era? Que eu saiba, ela é mulher de Deus, escolhida por Deus para se unir a Isaac. Olha lá, Gênesis, capítulo 24, versículo 22 ao 40 e 47. Olha o que o servo de Abraão, Eliezer, deu a Rebeca. O servo de Abraão deu para ela um pendente para nariz e 2 pulseiras. Depois colocou uma argola no nariz e bracelete. Era presente de casamento. Deus abençoou o casamento dela com Isaac. Olha, tem pendente no nariz, brincos na orelha. E por que Deus não condenou aqui? Não, Rebeca, você está pecando. Primeiro que não era nem para levar esses presentes. Primeiro não era nem para levar esses presentes. Deus era condenar. Olha, Abraão, que é isso, Abraão? Exatamente. Tu vai fazer minha serva pecar, minha nora a tua própria nora pecar? Que presente é esse, Abraão? Não vai levar, não vai levar. Quem vai levar bracelete? Ou então Deus não viu, foi escondido assim, Abraão, olha, Deus
Deus condena pulseiras. Deus condena Eliezer. Vamos falar baixinho aqui, porque para Deus não ouvir. Que ele condena pulseira, ele condena braceletes, ele condena até essa argola aqui no nariz. Leva aquele Eliezer escondido e dá lá para ela, porque se Deus ouvir, ele não aceita isso. Foi isso? Está escrito isso aí? Não. E de onde a pessoa tirou essa ideia? Da onde tirou essa ideia? Me fala, da onde tirou essa ideia? Mãe, a senhora sabe falar? De onde eles tiraram essa ideia? Da onde eles tiraram essa ideia? Que Deus condena. De onde eles tiraram essa ideia? Ah, Abraão aqui, Eliezer, um papinho escondido, deram escondido. Aí Eliezer guardou tudo dentro da bolsinha lá, eu vou levar, e Deus não está vendo. Deus não está vendo. Talvez o Deus desses cristãos seja assim. Um Deus limitado, porque o Deus que eu sirvo, ele vê tudo. Ele sabe tudo, ele vê tudo, e ele pode tudo, não necessário tudo, porque ele não pode jogar um justo no inferno, então ele não pode fazer um quadrado virar círculo, então algumas coisas ele não pode. Ele não pode mentir, então é só nesse sentido. Mas ele pode fazer exatamente aquilo que nós não podemos. Então foi isso aqui. E chegou lá, Rebeca recebeu esses presentes com boa intenção, com bom coração, e não tem nenhum texto dizendo que no momento que ela recebeu isso aqui, ela foi condenada por Deus. Ela sendo simboliza a igreja do Senhor, né? Ah, sim, mas eles não querem ver essa parte, não. Simboliza a igreja do Senhor, né? Então, não é a igreja do Senhor. Eliezer simboliza o Espírito Santo, né? Então, como é isso? Espírito Santo? Não sei, é bem estranho esse Espírito Santo que eles querem pregar aí, que não pode levar essas coisas. A gente vai falar o que é? Sim, eu passei muito tempo na Assembleia de Deus, nunca, assim... Ninguém fala sobre isso, não. Se falar isso que eu estou falando aqui excluído. Alguns anos, assim, não sabia dessa, né, a não ser quando eu fui ver, né, que eu estava usando calça comprida, o pastor chegou e veio me chamar que eu não podia, aí eu falei para ele aonde era que estava escrito, né? Que eu não podia usar calça comprida. E aí falou o quê? Aí ele tentou argumentar algumas outras coisas, aí eu fui falar com ele também, aí ele... Ficou bravo, ficou bravo. Porque não tem estrutura. Por que ficar bravo? Toda pessoa que conhece a palavra de Deus não fica bravo. Mostrou o texto, já era. Tá aqui, ó. Tá aqui. Mostrou o texto, não precisa ficar. Ficou bravo é porque não tem fundamento, não tem sólido. É aquele que constrói sua casa sobre a areia. Mas eu fui chamada lá na frente. Ah, sim, com certeza. Eles vão chamar para constranger, para humilhar, para envergonhar, porque é isso que essas pessoas fazem. Eles querem humilhar, querem colocar a pessoa para baixo, querem dizer que a pessoa não é tão santa como deveria ser, que eles são mais espirituais, tudo baseado em pensamento de homem, não dentro da palavra. Então, esse você está esquecendo, a esposa dele também estava e ele demonstrava também, ó, minha esposa não... Olha, minha esposa aqui é exemplo de mulher santa, mas o coração, a língua é maior do que o corpo. Então, esse povo segue um pensamento muito contrário à palavra de Deus. Batom. Assim, maquiagem aqui. Passa aqui um negocinho aqui no rosto. É pecado isso? Exagerado, entendeu? A mamãe falou uma coisa. Falou uma coisa. A mãe falou uma coisa. Exagero, aonde a pessoa faz aquilo com exagero no sentido de que ela quer aparecer, ela quer seduzir, ela quer... Isso aí é pecado. Eu concordo. Exagero, a pessoa quer fazer aquilo, mas com pensamento em sedução e tudo, não sei o que. Isso é pecado. Então, Deus conhece o coração, hein? Também tem essa questão. Eu estou falando isso, que ele em si não é pecado. O batom em si não é pecado. Uma maquiagem que não é pecado. Porque se fosse pecado, aí vamos trazer outra personagem. Esther era mulher de Deus ou não era? Era mulher de Deus, mãe? Ela era mulher de Deus ou não era? Esther. Sim? Rainha Esther? Rainha Esther.
Sim, mulher de Deus. Esther, capítulo 2, versículo 12. Houve toda aquela seleção para escolher uma mulher que seria a rainha do rei. Ok. Quando a Esther foi escolhida para ser a rainha do rei, do jeito que ela estava, com o cabelo todo bagunçado, com aquela roupa que ela trouxe da casa dela, ela já entrou e já sentou num trono lá com... Não foi assim, mãe? Não foi assim, mãe? Não, estou falando assim, do jeito que ela estava, natural, como tem crente que fala, o cristão tem que ser natural, sem nada, cabelo do mesmo jeito, nada, a remela tem que ficar aqui no canto do olho. Quando ela já usa uma maquiagem, qualquer coisa, ela quer se mostrar mais bonita, ela quer alguma coisa. Se a pessoa quiser, é pecado. E se a pessoa não quiser? Se ela não quiser. Se a pessoa usa porque quer se tratar bem, quer se cuidar, quer se valorizar. Como você vai fazer? Por exemplo, pentear o cabelo, só não vai deixar pressão. A pessoa para pintar os lábios porque quer que o lábio fique um pouco mais vermelho, porque tá meio de frio, tá... Nem todas as pessoas são iguais, né? Então, aí, a mãe falou tudo, nem todos são iguais. Então quer dizer que tem pessoas que fazem isso porque querem seduzir e tem pessoas que fazem isso porque querem se sentir bem. Então nós estamos falando dessas pessoas que fazem isso para querer se sentir bem. Não é para seduzir, não é para querer ser melhor do que ninguém, não é para querer fazer nada de errado. Simplesmente quer pentear o cabelo bem penteado, fazer um penteado, quer simplesmente ajeitar a sobrancelha para não ficar igual aquelas sobrancelhas de aranha, tudo grandão, corta a vida da pessoa, quer passar um pouco, tá meia pálida, passa um pouquinho de vermelho aqui e tudo bem. Não quer aceitar. Aceitar, é que nem o cabelo ficando branco, já quer botar uma tinta. Aí, tudo bem. Onde é que está na Bíblia que é pecado pintar o cabelo? Quer botar tinta por quê? Porque não aceita. Mas tudo bem, mas a pessoa não aceita porque a pessoa não se sente bem. Mas ela está pecando contra Deus? Não está pecando, mas ela... Sim. Então, é só isso que eu queria ouvir. Não está pecando contra Deus. Porque se estiver pecando contra Deus, tem que estar na Bíblia, mano. A gente segue a Bíblia. Se a Bíblia disser é pecado, é pecado. Então, vamos lá para aqui, ó. Olha, vamos falar para mim entrar aqui na da Esther. Eu estou falando assim, esses costumes que estão falando aí sobre beleza, que estão falando de maquiagem, batom, eu penso assim, que a pessoa tem que, tudo que você for fazer, tem que fazer com moderação para você se manter firme. Vamos supor, é igual a corrente que ela falou ali, o tatuagem de corrente. Usa corrente é pecado, não é. Mas usar demais, a pessoa usa uma corrente que chama atenção, que a pessoa olha, não, tá legalzinho. Já tem gente que não põe uma corrente, tem gente que já põe a corrente de trator e enche. Tá passando de mim, é exagero. Um homem, por exemplo, um evangelista, um pastor, vamos supor, ele vem alinhado bonitinho, ele pega uma camisa social para parar do cabelo, se é pai, faz tal, para quando ele andar, as pessoas dizem, rapaz, aquele homem ali é um pastor. Tem uma postura, né? Agora, se ele tem gente que eu conheço mesmo, pastor, que ele é todo desalinhado, até ele caçar o sapato é desalinhado, que ele não se cuida, é todo jeito. Aí é uma pessoa que tem 65 anos, dá uma presença de quantos anos? De quase poucos anos, por causa do relaxo, que a pessoa não tem o preparo de se tratar. Tem que se tratar. Tem que se tratar, se tratar, eles se envelhece rápido. Sim, tem que tratar, é verdade, eu concordo. Então, a pessoa pega uma camisa, pega e botar, a camisazinha botada, a camisa marrotada, que assim, a pessoa vai dar uma olhada, né? Sim. Tira até a visão da pessoa. Não tem mulher, não. No pregador. É pior que quem vai cair a culpa da mulher. Se o pregador chegar todo bagunçado, a pessoa fica olhando aquele defeito ali. Aquilo que pareça. Pode ter a pregação, aquela pessoa, porque aquele defeito ali é errado, né? Aí alguma coisa está errada, não está certo. Então, foge totalmente a espiritualidade daquela pessoa. Né? Isso aí tem que tratar adequado, né? Ver. Sim, com moderação. A minha esposa, sempre me vestiu uma camisa, aí eu disse,
Tá, tira essa camisa, tá amarrado essa camisa. Tá E certo. pra mim, eu vesti mesmo, né? Homem é assim mesmo. O seu paletó, pra cobrir, né? Já fiz isso. A manga, aí eu disse, mas quando tirar o paletó? Pensei, se esquecer, né? Eu peguei ela para passar. Ficou melhor, né? Bem passada, bem alinhada, né? Então, o que nós queremos dizer para os irmãos, que às vezes pregam até sobre Esté, e ficam pregando sobre essas doutrinas e costumes aí, que Esté, irmão, você que está me ouvindo, ou irmã que você está me ouvindo, quando Esté foi selecionada para ser a rainha do rei, ela não entrou de qualquer jeito lá, não, vai ver do jeito, a roupa que tu veio lá de casa, não, tá bom essa roupa aí, tá bom esse penteado, tá bom, agora você tá indo lá do rei, negativo. Olha o que aconteceu, antes de apresentar o rei, olha que fala aqui, ela passou por 12 meses em tratamento de beleza, 12 meses, antes ela foi escolhida e tal, agora é rainha, só que ela passou 12 meses em tratamento de beleza, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiaria e cosméticos. Isso incluía pintura de rosto. E aí? Se fosse pecado, ela usaria? Não vou não. Se ele quer me aceitar como rainha, eu vou ter que entrar assim mesmo. Mas ela aceitou todo o procedimento de 12 meses. Venha óleos no corpo, vai ficar cheirosa. Vem aqui as pinturas. Ela recebeu, a rainha Esther recebeu isso de bom grado, como sendo bênção de Deus para a vida dela. Aí tem um bando de crente do século 21, cabeça dura, que não lê Bíblia, diz que a pessoa vai para o inferno. Esther, que Deus usou para ser um típico de salvadora de Israel, porque foi através dela que ela falou com o rei, e tudo aquilo foi impedido de o povo ser destruído, e tem um bando de cabeça dura aí fora, que diz que as pessoas vão para o inferno. Então Esther vai para o inferno também? Que foi usada por Deus? Para abraçar ela, né? Toda aquela jovem para abraçar suas terras. Veio Todos. Do incenso, do óleo. Então, tudo isso aí para a mulher ter isso aí. Está na Bíblia. O que eu estou falando aqui está na Bíblia. Eu estou inventando alguma coisa? Eu estou falando só o que está na Bíblia. Esther não passou por isso? Não passou batom, passou pinturas e tudo? Não passou, não foi. Eu estou mentindo? Aconteceu isso com ela? Aconteceu ou não aconteceu? Eu não sou bem lembrada, mas existe algum texto que a sua simplicidade, quando passou perto do rei e ele viu, não lembro. Sim, pode ser que ele tenha visto ela como simples, mas a beleza dela foi o que chamou a atenção dele, não foi simples. Essa não é simples. Não, a beleza dela chamou a atenção dele. Algo de Deus também, a gente tem que colocar Deus também. Deus fez tocar o coração dele, porque as mulheres que apareceram diante dele também eram bonitas. Né? Então alguma coisa de Deus tocou o coração dele, porque Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente e fez com que ela fosse selecionada. Mas a questão é que ela passou por esse procedimento antes de chegar diante do rei. E ela recebeu, ela aceitou. É isso que eu estou querendo que os irmãos entendam, porque ela aceitou se é pecado. Só isso. Por que ela aceitou? Por que Daniel aceitou cordão? Por que José aceitou? Por que Rebeca aceitou? Só isso. Se é pecado, por que eles aceitaram? Se eles se aceitaram, é porque não é pecado. Será porque ele não tinha conhecimento? Mas, não sei. Tem muitas Assim, coisas que também nós estamos fazendo e a pessoa não tem conhecimento. mas lá naquele tempo eles sabiam que Deus, porque Deus, naquele tempo Deus falava logo. A lei já falava. Deus falava. Deus não deixava passar, não. Daniel é um homem de oração, mano. Como é que ele não tinha conhecimento? Ele lia os livros. Daniel lia os escritos de Jeremias para tentar entender as profecias que Deus havia falado acerca do povo sobre os 70 anos. E aí ele está de tanto estudando, Daniel está tanto estudando, tanto não entendendo, como é que pode? Jeremias disse que no final do cativeiro, com 70 anos, o cativeiro está acabando e o povo continua em cativeiro.
Aí na oração, Deus manda o anjo Gabriel, quem já leu lá, Daniel, acho que é capítulo 9, né? E começa a falar para ele, agora eu vou te explicar o que acontece. Ele estava lendo, estava estudando, então eles tinham conhecimento sim. Tinham conhecimento, mãe. E ele usou Daniel, usou colar e tudo. Porque ele sabe que isso não era pecado. E Deus revela para ele ali, e é por isso que nós temos aquele estudo, as 70 semanas de Daniel, que é um estudo mais aprofundado. Então, a gente precisa ver essa coisa aí. Então, citar aqui Jezabel, cito muito esse versículo aqui, Jezabel, 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, Jezabel, que ela pintou os olhos e se enfeitou porque ela ia receber Deus para tentar seduzir. Só que ele já vinha com uma determinação de Deus para eliminá-la. E para dizer que nem a beleza dela, nem a pintura dela evitou que ela fosse exterminada, na verdade. Então não Deus não cita a pintura de Jezabel como pecado. Qual era o pecado de Jezabel? Tá aí, vamos lá. Qual era o pecado de Jezabel? Pelo menos, qual era o pecado de Jezabel? Era a pintura? A idolatria, e assassinatos. Já mandou matar um monte de gente. Então Deus condenava Jezabel pela idolatria e pelos assassinatos que ela provocou. E não tem nenhuma parte de Deus condenando ela por causa das pinturas. Nem Jezabel, olha, ela pintou os olhos, enfeitou a cabeça, o pecado dela foi idolatria e assassinato, e não maquiagem. Deus não cita a pintura como pecado nela. E por que esses irmãos cabeça dura? Você, irmão, cabeça dura, pare de me citar Jezabel dizendo que Deus condena a pintura. Não foi da pintura que Deus condenou, foi a idolatria e os assassinatos que ela fazia. Porque se Deus condenasse a pintura nela, ia condenar a pintura da rainha Esther. Nós acabamos de ler a rainha Esther aqui, recebendo todo aquele tratamento para se encontrar com o rei. Ou então só ler a Bíblia, só ler o que aconteceu. Oh, meu Deus, me dê paciência. Né? Então é uma coisa bem complicada, né? Então aí vai nessas regras, nesses ensinamentos que se a pessoa não tiver conhecimento da palavra de Deus, acha que está fazendo certo. E o pior de tudo, olha a diferença de uma pessoa que segue a Bíblia e uma pessoa que segue uma doutrina de homem, que é essas proibições. Quando você vê uma pessoa pecando segundo a Bíblia, você fala, meu irmão, não é assim. Não é assim, porque a Bíblia fala que o que você está fazendo é pecado. Você atribui a Bíblia. Você vai atribuindo a Bíblia, aquela pessoa vai ouvindo e a palavra do Senhor penetra aquele coração e faz a pessoa entender, segundo a Bíblia, de que o que ele está fazendo é errado. Já o que é papagaio ambulante, que fica seguindo o pensamento de um homem, não a Bíblia. Irmão, irmã, você está de calça comprida? Você vai para o inferno. Você não está mostrando santidade. O mundo está entrando em você. Palavras soltas. Cadê base? A irmã, tá bom, irmão. O mundo está entrando em mim, eu estou de calça comprida. Onde é que está escrito na Bíblia? Não, irmão. Não está, mas o Espírito Santo de Deus me revelou agora. Eu fui agora usada pelo Espírito. Olha, eu acho que não foi o Espírito de Deus, não. Porque o diabo, ele trabalha... Olha, vou falar a verdade. O diabo não trabalha com mentira. O diabo trabalha com meia-verdade. Embora ele seja o pai da mentira, mas ele não trabalha com mentira. Ele nunca fala uma mentira para você. Ele fala meia-verdade. No Jardim do Éden, Deus falou assim, olha, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Essa era a verdade de Deus. Aí o diabo chega lá e fala bem assim, vocês não vão morrer, mas vão ser igual a Deus. Ele pega uma verdade e uma mentira. Então, o diabo pega uma meia-verdade. Então, o que acontece com esses irmãos? Irmão, se você usar calça comprida, você vai para o inferno. Irmão, se você usar um batom, você vai para o inferno. Se você usar um brinco, você vai para o inferno. Mas o que ela fala, ela faz uma confusão entre moderação e o que a pessoa está fazendo para se tratar bem. Então, a pessoa usa aquilo para se sentir bem. Não porque é idolatria, nem porque ela quer ser melhor do que ninguém. Só que
essas pessoas são usadas pelo diabo e traz uma confusão na cabeça da pessoa e a pessoa acha que não está bem com Deus. Imagina uma pessoa, uma irmã que usa uma calça comprida e está bem com Deus. Uma irmã que usa um brinco, está bem com Deus. Usa um cordão, está bem com Deus. Aí chega uma irmã usada pelo diabo, vou chamar de usada pelo diabo. Chega essa irmã, você não está bem com Deus. Porque você está usando uma calça comprida, você está usando um brinco, irmã. Você precisa fazer um conserto com Deus. E aquela irmã que estava bem, e se ela não tiver uma estrutura, essas palavras do diabo que entram com meia verdade, que não é verdade porque não está na Bíblia, confunde aquela pessoa e aquela pessoa acha que não está bem com Deus. E começa a declinar espiritualmente. Se não tiver essa palavra, se não falar para mim, eu pego a Bíblia, pá na cara. Você está errado, você está falando mentira, eu estou bem com Deus sim, porque isso não é pecado, porque a Bíblia fala, porque eu tenho estrutura. E uma pessoa que não tem estrutura? Uma pessoa nova convertida que vem para o nosso ministério, mas usa, às vezes, o brinco, usa o cordão, pinta os lábios, mas ainda não tem estrutura bíblica. Aí, ouve uma palavra dessa, irmão, ela vai achar que ela está pecando mesmo. E ela começa a declinar na fé. A gente, como líder aqui da igreja, tem que ficar atento a essas coisas. Assim, falar uma coisa engraçada aqui. Eu falar assim, a maioria das pessoas, ele está sendo mais usado do que o próprio diabo. Ah, sim. Por quê? Porque eu creio assim, né? E está na Bíblia, né? O pastor está falando na Bíblia, eu já vi, já dei uma analisada nela há muito tempo. Na Bíblia não tem nenhuma mentira do diabo, não existe. Não tem nenhuma mentira. Não tem nenhuma mentira do diabo na Bíblia, não pode ler. Não existe. De mentira, ele fala meia verdade. Tudo que Satanás falou que está na Bíblia é verdade. Ele mistura mentira com verdade. Não existe. Satanás é mentiroso. Não. Lá no jardim que ele citou aí, foi verdade. Porque Deus disse, não coma. Aí ele misturou uma meia verdade e disse, Deus não vai morrer. Isso no templo, quando ele transfigurou. Lança daqui abaixo. Lança daqui. Tá, mas porque está escrito que os andarão a teu respeito, vai que não tropeça. Olha, Aí, resumindo para pastor Dino, resumindo, ele transfigurou Jesus para o templo, para onde? Para pregar para Jesus, significando o quê? Que nós temos que tomar cuidado com o diabo, ele pregou para Jesus. Ele pregou para Jesus. Sim. Daí ele pregou. É assim. Então é o que ele está falando. Às vezes as pessoas são usadas pelo diabo e falam isso que Deus está falando. Sim. Não pode usar, não. E Deus me revelou. Deus me revelou. Aí o diabo mesmo dele. Não é Deus, porque tem que vir pela palavra. Entendeu? Se não. Tem mais. Se não veio pela palavra, então não tem como. Outra coisa aqui que é muito importante saber. Muito cuidado com isso. Ele não mente, não. Ele não mente. Sim. A hipocrisia, né? É verdade. Então, outra coisa também que a gente deve entender, nós temos aqui no nosso ministério. Agora não aguentou, às vezes cresce, porque às vezes não dá tempo, mas tem irmão que, por exemplo, gosta de um pouco mais de um bigode mais grande, outros gostam um pouco de cavanhaque, barba. Então, o que eu quero dizer para vocês, barba é pecado? Usar barba é pecado? Porque esse barba... Jesus usava barba. A Bíblia diz que até puxaram a barba Jesus. Sim. Puxaram a barba Jesus. Sim. Então capítulo, versículo. Olha, o povo de Israel era povo de Deus? Sim. É povo de Deus, que escolhido de Deus para ser canal de bênção às nações. Aqui então em Levítico, capítulo 19, 27, diz que todos os homens judeus usavam barba. O povo de Deus escolhido usava barba? Como é isso? Mas não é pecado? Porque a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, a Deus é Amor, diz que é pecado o homem usar barba. E não pode usar barba. Aonde que está na Bíblia que é pecado usar barba? Ter barba. O que acontece com Arão lá? Que o óleo, desce o óleo sobre a cabeça de Arão e escorre para onde? Barba? Mas barba não é pecado? E aí, como é que fica, irmão?
cabeça do... E desce pela orla dos seus vestidos. Mas e essa barba? É isso que eu não entendo. E é um texto que, quando eu fazia parte da Assembleia de Deus na cidade de Belém, eles citam esse texto direto, irmão. Eles falam esse texto, e o povo é cego, o povo não tem entendimento, o povo ouve, entra por aqui e sai por aqui. Aí o pastor chega lá, aqui no púlpito da nossa igreja, só prega homem com rosto lisinho, igual de mocinho. Porque lá no Antigo Testamento, eu falei para vocês, qual era a diferença de um homem para uma mulher? Na barba. A mulher tinha um rosto bem lisinho e o homem tinha barba. Para diferenciar o homem da mulher na barba. E aí, o cabelo era igual. Os homens tinham o cabelo comprido, os judeus. De costa, parecia uma mulher. Um homem judeu de costa parecia uma mulher. Mas quando ele virava, que é propaganda enganosa. Eu sou homem, olha que barba. Sou homem. E as mulheres tinham um rosto bem lisinho. E aí as pessoas colocam isso. Então, aqui em Levítico, capítulo 19, 27, todo judeu usava barba. E era o povo escolhido de Deus, que seria canal de bênção para todas as nações. Como é que Deus vai usar um povo para ser canal de bênção para todas as nações, se todo aquele povo está pecando? Com barba. Deus é contraditório, é? Não é pecado, irmão. Se o irmão quiser tirar a barba, tira também. É uma escolha. Ah, não, eu quero o rosto liso. Tá bom, irmão. Tira o rosto. Tira então. Ah, eu quero um cavanhaque. Tá bom, um cavanhaque. Ah, quero bigode. Como eu falei lá na igreja, lá que o pastor falou mesmo, que tem um pastor lá que proibiu os obreiros usar bigode. Não pode usar bigode. Não sei o que ele tem contra bigode. Tem que tá falando aí, resumindo da barba, né? A barba, quem usa a barba, que eu gosto de usar assim, só é cuidar dela. Sim, cuidar dela. Não pode. Vai dar toda torta pra cá, uma ponta pra lá, que aparece aquele lobisomem, né? Então... Do mesmo jeito do cabelo, eu era em Batiodiana, pra você entender, eu era do Ministério de Perus, fiquei um tempo lá no Ministério de Perus, e tinha uma mulher lá que se chamava, o nome dela era Gina. Entendeu? Eles pregavam muito do cabelo. Ah, sim. Entendeu? Lá no Ministério era Gina. Sim, sim. Aí eles pregavam muito do cabelo. Aí eu esqueci o nome do pastor, e hoje ele é pastor do ministério. Ele falava assim: ó, meus irmãos, não pode vocês cortar o cabelo, que tem que fazer assim, assim, assim. Aí eu lembro que a imagina, ela era uma morena, o cabelo dela nunca ia para baixo, ficava aquela. Sim, assim, sobe, né? É só isso. Aí ela foi, chamou assim, falou, como ela era nova da igreja, ela levantou e falou assim: irmão, peraí, eu vou falar para meu irmão. Eu sei que você está falando do cabelo assim, mas como é que eu não vou tratar do meu cabelo, porque o meu cabelo o cabelo negro está crescendo para cima. Ele não teve argumento, não. Não tem argumento. Não tem sabedoria na época. Não tem engraçado mesmo. Olha lá, foi sábio. Então quer dizer que as meninas que tem o cabelo liso. Tá vendo como é que a média do homem é? E o cabelo dela cresce pra cima, fica difícil, né? Então, olha o que diz lá em Levítico capítulo 19, 27. Pelo canto de vossa barba não cortarás. Ó, Deus mandou não cortar a barba. Deus não mandou cortar a barba. Se a gente fosse pegar isso como doutrina, ele ia falar que irmão, de hoje em diante, aqui na igreja primitiva Amor Próximo, todos os irmãos têm que ser barbudo, porque Deus está dizendo aqui, para não cortar a barba. Se eu quiser pegar esse texto, eu usaria aqui. Mas por que eu não vou usar? Porque esse é um texto cultural para aquele povo. Deus está dizendo para aquele povo não cortar a barba. Ele não está dizendo para todo o mundo não cortar a barba. Então a questão aqui é se é pecado ou não é pecado. Então não é pecado ter barba. Só se a igreja proíbe aí fora, porque eles querem ter o controle de massa. Isso, infelizmente, é assim. Olha, aqui 1 Samuel capítulo 21, 13, até o Davi deixou crescer a barba e deu uma de louco, que babava sobre a barba. Davi tinha barba. Davi era um homem segundo o coração de Deus e tinha barba. Então, como é que pode um homem ser o segundo o coração de Deus e ter barba? Como é possível isso? Como é que pode? O homem segundo o coração de Deus tem barba, mas a Assembleia de Deus, Deus amor, diz que não pode ter barba. Então, eles são mais do que Davi? São mais do que Deus? É estranho esse negócio aí. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia, né? Então tem esse negócio da barba. Também temos aqui também uma situação aqui. Tem uma outra situação aqui também aqui. Sansão.
Olha, querendo ou não, Sansão foi um homem de Deus. Claro que no final na trajetória da sua vida, ele deu algumas declinadas, e no final da sua vida, ele fala com Deus, e Deus ouve ele pela última vez, e ele derruba o templo sobre os filisteus, e aquele povo é eliminado. Mas uma coisa é certa, Sansão era homem de Deus. Então ele tinha um voto. Esse voto era chamado voto de Nazireu. Você já viu falar voto de Nazireu? Nazireu de Deus. Nazireu de Deus, é isso aí, Manete. Nazireu de Deus. Nazireu de Deus, eles tinham algumas proibições. Quais eram as proibições de um Nazireu? Eles não poderiam tomar bebida forte, que era vinho, bebida forte. Eles não poderiam tirar a barba, e não poderiam tocar em mortos. E também não poderia cortar o cabelo. Então, Sansão tinha os cabelos compridos, porque era nazireu de Deus. Então, como é que Deus coloca uma regra para ser nazireu de Deus? Porque nazireu é como se fosse aquele que é o escolhido de Deus, aquele que é consagrado a Deus. Como é que Deus consagra o homem do cabelo grande? E com barba? Olha, irmã, isso, perfeito, irmã. Desde o ventre. E aqui fala, nazireu desde o ventre. Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre. E aí, por que Deus? Não vou te consagrar, não, desde o teu ventre, não. Porque, primeiro, quando você cresceu, você tem o cabelo grande. Então, são essas coisas que o povo de Deus precisa entender. Agora, o que acontece é que, às vezes, as pessoas pegam alguns textos na Bíblia, que a gente falou sobre exagero. E Pedro, ele é contra exagero. Ele não diz que é pecado. Ele fala que quando você dá um destaque para aquilo, quando você coloca aquilo como Deus, aí isso é pecado. Olha o que fala aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4. Fala bem assim, não seja o adorno de vocês o que é externo, como tranças de cabelo, joias de ouro e roupas finas, pelo contrário, seja o interior. Ele está condenando aqui a vestimenta, ele está condenando aqui as joias? Não, ele não está condenando. Ele está dizendo que isso não pode ser maior o que existe dentro de você. Isso não pode ser maior do que Deus. Você usa um brinco? Ok, mas esse brinco não pode ser maior do que Deus. Não pode ser maior do que existe dentro de você. Você usa um cordão no pescoço, esse cordão que você tem no pescoço não pode ser maior do que Deus. Não pode ser algo que te contamina dentro do seu interior. Você tem uma barba? Ok, mas essa barba não pode ser maior do que Deus. Você tem o cabelo comprido? Homem, às vezes, aqui na nossa igreja não temos esse costume, mas não condenamos isso. E para ter um cabelo comprido, o homem tem que ser bem tratado, não é tão fácil assim. Irmão, desculpa perguntar, mas os homens naquele tempo não tinham um brinco na orelha não, né? Tinha. O povo de Israel, assim, quando eles fizeram o bezerro de ouro, o que é que Arão pediu para o povo para fazer o bezerro de ouro? Eu vou até mostrar aqui para a irmã. O que é que eles pediram para... Vamos aqui, em Êxodo 32, lê aí, Lene. Êxodo 32, para a mulher, para a criança, para os filhos, para todos. 32, versículo 2 ao 3. Então, eles tinham brinco, eles tinham pulseira, bracelete, e Arão pede tudo isso do povo, e daí, desses objetos, ele faz o bezerro de ouro. O que Deus... Êxodo 32, versículo 2 e 3. Êxodo 32, versículo 2 e 3. O bezerro de ouro. Sim. Mas vendo o povo que Israel tardava em descer do monte... Moisés, né?
Moisés. Deus é bom. Acerrou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses. Sim, o povo. Que vão, do povo, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas. Pendente de orelha na orelha. Na orelha de vossas mulheres e de vossos filhos. Filho homem. De vossas filhas, e trazei-os a mim. Filhos e filha homem. Então o homem usava na orelha. Então, lá em Israel. Então, o que acontece? Eles usavam isso. Existe algum texto que Deus está condenando eles a usarem isso? Não. Deus não está dizendo que isso é pecado. Quando é que isso virou pecado? Quando eles tiraram da orelha e deram para Arão, e Arão transformou isso em um bezerro de ouro. Aí o bezerro de ouro era pecado, porque virou uma idolatria. Mas o que eles usavam não era pecado. Então o povo de Israel usava bracelete, usava brincos, como eu estava lendo antes da irmã chegar, que a rainha Esther, antes de ser rainha, ela foi ornamentada, ela foi pintada, ela foi banhada de óleo, de mirra, para depois se encontrar com ele. Isso depois de 12 meses. E Rebeca, que recebeu vários pendentes, até de nariz, do servo Eliezer, que veio de Abraão. Tudo isso é o que acontece, que o povo não lê Bíblia, irmão. Aí fica condenando as pessoas ao inferno. Porque a gente tem que ir pelo que está na Bíblia. Se a Bíblia disser é pecado, se a Bíblia disser é pecado, é pecado. A Bíblia fala assim, não adulterarás. Isso está na Bíblia, então não pode adulterar. A Bíblia diz, não matarás. Está na Bíblia, então não pode matar. A Bíblia diz, não farás falsa testemunha contra o teu irmão. Isso está na Bíblia, não pode fazer falsa testemunha. Isso é doutrina universal em todo mundo. Não terás outros deuses diante de mim. Está na Bíblia, então o que está na Bíblia a gente vai respeitar e vai seguir. Porque é assim, eu vou dar uma opinião para vocês. Vocês, eu como pastor, vocês querem seguir eu como pastor ou querem seguir o que a Bíblia fala? A Bíblia, irmão. Porque eu sou humano, eu sou falho, eu sou pecador, porém perdoado por Deus. A gente tem que seguir pela Bíblia. Se eu falar uma coisa e a Bíblia falar outra, vocês têm que ficar do lado da Bíblia. Se eu botar uma proibição aqui nessa igreja e a Bíblia não falar nada, vão pela Bíblia, porque pela Bíblia vocês vão atingir, vocês vão alcançar a salvação. Mas se vocês forem por mim, o que vai acontecer? Vocês vão se perder. Então tem um monte de crente aí, o inferno vai ficar mais cheio de pessoas que se dizem crente, que estão seguindo o pensamento de homens, para ser santo, para prosperar, do que ir pela palavra de Deus. Então, o meu conselho eu não vou levar adiante, porque é 10h44, e a gente falou bastante sobre esse assunto, e tem muito para falar, muito mais. Mas eu queria fazer de novo uma pergunta. Sim, pode fazer. Porque eu sou intrigada com esse tipo de coisa. Ah, sim. O homem ou a mulher. Sim. Que usa tatuagens no corpo. Aí eu fico assim, intrigada com isso. Sim, a tatuagem. Levítico fala que o povo de Deus não poderia marcar o corpo, porque isso seria um pecado contra Deus, porque isso seria um memorial aos mortos. Então, Deus proibia isso, porque todos aqueles que marcavam o corpo naquele tempo, era sempre para homenagear um morto. Então, esse ensinamento no meio do povo de Israel era proibido. Ok. Chegamos no nosso tempo. Marcas, lá fala marcar. Aí depois chegou o tempo de porque tatuar é meio que desenhar algo no corpo. Eu aconselho que aquele que já tem e que está vindo para a casa de Deus,
ele não tem o que fazer, já veio, já tem. Aquele que ainda não tem, evitar-se não fazer. Por quê? Não é porque eu estou dizendo que é pecado, porque desenhar não é a mesma coisa de marcar, como eles marcavam lá, era marcas mesmo. É porque isso faz mal à saúde. Com o tempo, isso pode ir para o sangue, pode ter algumas complicações e pode fazer um mal para a saúde. E a minha segunda pergunta é, por que você quer fazer essa tatuagem? Ela vai glorificar Deus? Ela vai honrar Deus? Seus pais são a favor disso? O ministério que você está é a favor disso? Então, uma pessoa, antes de fazer uma coisa dessa, tem que passar por essas avaliações. Então, eu aconselho, não, a Bíblia não está dizendo assim, é pecado, mas eu aconselho, por exemplo, é um conselho, não é doutrina da Bíblia, é um conselho meu, que é bom que não se faça tatuagem. Se fizer, e aquilo não transgride a honra dos pais, e aquilo, de certa forma, vai honrar a Deus, só a pessoa vai explicar, é uma outra coisa, mas é bom que não se faça. Na verdade. Sim. Teve alguém na Bíblia, assim, que é usado por Deus? Eu não sei, eu só estou fazendo pergunta. Não, nós temos algo simbólico, que a gente não pode pegar literalmente, que na coxa estava Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estava escrito. Mas isso aí é um... É simbólico, é símbolo, e a gente não pode pegar isso literalmente para dizer que a pessoa pode fazer tatuagem. Eu não posso. Se eu fizer isso, eu estou adulterando a palavra de Deus. Ali é uma situação simbólica em que, da maneira como a gente pode entender que aquele que vem montado é o Rei do Rei, Senhor do Senhor, e a única maneira que o apóstolo teve para descrever isso é como se estivesse escrito na sua coxa. Eu e o irmão falaram nisso aí. Sim. A minha irmã mandou um vídeo para mim, Sim. De um senhor que ele maltratava os crentes, ele batia os crentes, ele tinha raiva, ele era saudável. Assim. Sim. Aí ele um dia se encontrou com uma criança de 7 anos. E a criança teve um sonho teve um sonho vendo ele, né? E Deus mandou ela dar um recado para ele, aquilo que eu mostrei para ele. Depois não deu dele assistir tudo. Aí ela aí ela disse, mãe, eu sonhei, mãe. Ela tinha sido batizada com 7 anos de idade. Aí você se batizada no Espírito Santo. E, mãe, eu vi, Deus mandou eu ir lá. E aí a mãe dela acompanhou ela e ela viu ele, deu o recado de Deus, né? Sim. Quando ela deu o recado de Deus, aí ele disse que não queria recado de Deus, não. E contou para ela o que é que ele era, né? Aí ela deu o recado de Deus para ele. Aí ela foi para casa e ele continuou o serviço dele. E aí ele foi outra vez e se encontrou com um soldado, né? Ele disse, ele disse o nome dele, aí ele disse assim, eu sou soldado fulano de tal e eu quero permissão para me falar. Ele disse, eu sou crente, lavado, remido no sangue de Jesus. Aí ele disse assim, eu só tenho você de crente aí. Ele disse, não. Ele disse, tem vários crentes aqui, mas está com medo da tua fama, porque ele batia nos crentes. Sim. Aí ele disse assim, e se você não está com medo não de mim? Ele disse, não, eu sou comprado, lavado e remido no sangue de Jesus. E hoje, aí ela levantou uma perna e fez assim, disse, de hoje por diante, ele disse, só você vai comer o pão que o diabo amassou na minha mão. Ele disse, olha, permita eu falar. Porque hoje eu vou comer o pão que o diabo amassou em sua mão. Mas permita eu fazer um gesto. Ele fez assim, de hoje, o seu nome está escrito aqui no meu joelho, como tatuagem. Sim. E eu vou orar em cima de ti, para que Deus mude a sua situação na tua vida. Aí ele disse, ele disse assim, não, porque oração de crente não pega nele. Ele disse que tinha São Cosme e Damião a favor dele. Aí ele disse assim, aí ele ficou, e aí o soldado
o soldado orou. Quando o soldado orou, Deus mandou um recado para ele. Sim. Pela menina de 7 anos. E quando aí, ela deu o recado, ele não queria o recado de Deus. Sim. Mas quando chega no meio pro fim, eu quero dar um vídeo pro senhor. Aí, sim. quando chega no meio pro fim, aí ela foi de novo, onde ele que Deus mandou. E aí ele foi e não aceitou, né? Sim. Mas aí ela disse, hoje Deus vai lhe quebrar. E Deus quebrou ele e ele foi mudou. Hoje ele é um pastor pregador do Evangelho. Sim. E ele... Eu quero dar para o senhor. Tá, ok. Eu vou pegar meu pai e vou ver. É assim, irmã. Vai te dizer, eu achando que você falando de tatuagem aí, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui de tatuagem. Ó, tatuagem é o quê? Quando a pessoa está na casa de Deus, é o que você falou aí, é uma coisa. Só que quando você não conhece a Deus e você coloca uma tatuagem, o que faz você colocar uma tatuagem? É a vaidade. É uma vaidade que faz você colocar uma tatuagem. O que significa, o que é vaidade? Vaidade é pecado. Né? A tatuagem é pecado. A tatuagem, a vaidade é pecado. Começa para a vaidade é pecado. A tatuagem ela vem de vários lugares que você sabe. A maioria das pessoas que faz tatuagem é tudo satânico, só faz coisa errada. Sim. Todo cara que faz tatuagem, que eu conheço 2 aqui, tudo satânico, os caras só fazem coisa errada, você só vê coisa errada lá. Aí a pessoa que não conhece a Deus, nem tem temor de Deus, não conhece a palavra, mas não pratica, ele vai lá riscar o seu corpo. Então, a partir do momento que ele está riscando o seu corpo, se torna uma vaidade, e essa vaidade que ele fez na sua pele vai se tornar um pecado. Por quê? Porque ele procurou uma vaidade. Isso aí não existia, que você está falando aí. Mas é bem pensativo. Quem tem, já se converteu para o pai. É diferente. A vaidade, a palavra vaidade significa aquilo que é vão. Isso. Aquilo que é inútil, que não tem valor nenhum. Eu chego a me arrepio quando eu vejo esse tipo de coisa, porque eles formam coisa assim, coisa ruim, ele bota no corpo. Por exemplo, assim, eu só tenho que analisar uma coisa. O que é que nos dirige? A Bíblia. Quem é que nos orienta? A Bíblia. Ela quem é o manual para a nossa vida? A Bíblia. Ok. O que a irmã contou para mim agora foi uma história. Quando uma pessoa conta uma história, tem 2 tipos de história. Tem a verdadeira e tem a falsa e tem aquela que a pessoa usa como ilustração, que não é má e nem boa, depende de quem ouve. Assim, essa história que a irmã contou parece uma história interessante. Eu não vou dizer que é falsa porque eu não sei a origem dela. Também eu não vou dizer se ela é fictício, é simplesmente uma ilustração, também não sei a origem dela. Agora, o que a gente deve ter cuidado é com essas histórias que a gente ouve. Se essa história tiver respaldo na Bíblia, a gente vai pegar essa história e vai usar para uma edificação de fé e tudo. Se ela não tiver respaldo bíblico, a gente vai só ouvir por ouvir e deixar ela lá. E quem quiser aceitar, aceitar. Aí a gente fala assim, mas eu não vejo, não tenho nenhuma parte na Bíblia que uma pessoa simples, a não ser Jesus, que teve na sua coisa registrado isso, que teve uma tatuagem no joelho. Tem algum personagem da Bíblia? Não. Então já não tem respaldo da Bíblia que isso é uma coisa comum ou normal na Bíblia. Se não é normal e nem comum na Bíblia, a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha. A gente vai ver, a gente vai ouvir, a gente vai dizer, poxa, Deus pode fazer essas coisas. Mas eu não posso falar se isso é verdade ou não. Então, por causa de dúvida minha, é melhor a irmã só ouvir e deixar para lá, irmã. Porque não tem na Bíblia, então segue aquilo que Deus colocou no seu coração. Esse é o caminho. Está na Bíblia, a senhora segue como verdade. Não está na Bíblia, não siga como verdade. Se a Bíblia disser para a senhora, vá, a senhora vai. Se a Bíblia disser você para. Se a Bíblia disser você está errado, você está errado. Se a Bíblia disser você está certo, você está certo. Então nós seguimos tudo pela Bíblia. Essa é a questão. Então, assim, depois o pastor faz até um
estudo sobre essa história de Apocalipse, que ela está falando aí. Sim. Isso aí é simbólico. É simbólico, nesse assunto, esse filme vai puxar. Simbólico, é igual aquele que tem no Apocalipse também, que fala sobre o selo de Deus que está na terra. Sim, As pessoas dizem que é selo. Será que Deus está com selo na terra? Não, selo significa entendimento, razão, marca. Só que se o cara for puxar, né? As pessoas mudam. Então, para finalizar a nossa aula, o que Deus condena realmente quando a pessoa usa qualquer coisa no corpo? Por mais simples que seja. Quando vira idolatria, que é em Êxodo capítulo 32. Virou idolatria, você usa uma coisa, até um negócio para prender o cabelo aqui. Virou idolatria, é pecado. Usou um cordão, virou idolatria, é pecado. Botou um brinco, virou idolatria, é pecado. Até uma roupa simples, virou idolatria, é pecado. Qualquer coisa, até um sapato, tudo. Então, é isso que Deus condena. Segunda coisa, virou prostituição, é pecado. Aquilo vai seduzir alguém, há uma intenção, vou usar essa saia aqui bem colada, porque aquele irmãozinho tá dando mole, e aí eu sou solteiro, ele é solteira, e eu quero conquistar ele. Aí ela começa a seduzir através da roupa, através do olhar, através do rebolado, e até através da voz. Eu já vi irmã, não aqui, mas em Belém do Pará, cantar para Deus, que pelo menos não tem nada de Deus, para seduzir um irmão que gostava de ouvir a voz dela. E, né, já sabe como é. E também quando vira soberba. Aí que a vaidade entra como pecado. A vaidade só é pecado quando você faz aquilo rebaixando o outro. Eu comprei essa roupa aqui, vale 5 mil reais. Isso é vaidade. Aí por que é pecado? Porque você tenta rebaixar o teu irmão porque ele tem uma roupa do brechó e você tem uma roupa de 5 mil reais. E você não quer ficar perto dele, e você acha que é melhor do que ele. Essa soberba é pecado. E também é pecado quando vira escândalo, indecência. Ainda que seja no contexto cultural que ainda sei, usou uma mulher que é um decote até aqui aparecendo. Aí isso aí virou um escândalo, uma coisa que mexe com a cabeça da pessoa, aí pode se tornar pecado, porque a pessoa não faz nada que não seja intencional, porque vai olhar para o espelho. Tanto homem como mulher vai se olhar no espelho antes de vir para a igreja. A pessoa sabe a roupa que usa. É por esse motivo que eu digo que a roupa em si não é nada, é o coração. Porque a roupa não vem sozinha do guarda-roupa e entra no corpo da pessoa e veste a pessoa. A pessoa que pega com as suas mãos e veste a roupa, segundo o que está no coração dela. Então é isso que a pessoa tem que ter cuidado. Então, no caso de Rebeca, Esté e José, Daniel, que usava colar, você já sabia que Daniel usava colar? E Deus nunca condenou. Sabia também que José também, lá no Egito, também teve um colar no pescoço que Faraó deu, Deus também não condenou? Então, não é essas coisinhas que condenam o homem. Se a pessoa estiver bem com Deus, é o que a gente tem que parar de querer jogar as pessoas no inferno. Irmão, você vai para o inferno porque você não faz isso. Você vai para o inferno porque faz isso. Então, cada pessoa individualmente Deus conhece. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Essa é a palavra final. Ninguém engana a Deus. Os doutores da lei tentaram enganar a Jesus e não conseguiram. Os doutores da lei estavam bem vestidos. E Jesus falou, sepulcro caiado. Caiado quer dizer pintado de cal. Bonitinho por fora e podre por dentro. Não adianta a irmã estar com um vestidão lá em cima, lá embaixo, e um cabelão grandão e tudo dentro daquela regrinha lá, daquele clube do Bolinha lá naquela igreja dela, se o coração está podre. Se está podre por dentro. É preferível que você esteja bem aqui dentro e tenha a modéstia de como se veste aqui fora. Aí sim, aí você vai se encaixar perfeitamente naquilo que Deus quer. Então, aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo, nós valorizamos e mantemos a palavra. Tudo que não tiver na palavra, para nós, é lixo. Lixo para ser queimado fora dos muros de Jerusalém. No Vale de Hino, a gente joga tudo lá. Então, o conselho que eu deixo para todos os membros da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, quando alguém vier pregar aqui, retenha aquilo que a pessoa falou que esteja na palavra. Guarde no coração. Saiu da palavra, pegue, jogue no lixo.
porque não serve para você e não serve para ninguém e só vai fazer mal para a sua vida espiritual. E vamos nos manter agora e sempre na palavra, porque é isso que importa. Eu vou passar aqui para o meu pai fazer a finalização aqui dessa aula nesse domingo. Amém. Graças a Deus, finalizamos mais um domingo. Bem-vinda a irmã Margarete, estuda a palavra desde domingo, né? E o evangelista também, Ivan, está presente essa manhã. Deus abençoe grandemente a vida do seu servo, da sua serva, maravilhosamente. Hoje nós temos culto celebrando o Dia das Mães. Só esse dia, talvez, só esse dia que a pessoa se lembra o Dia da Mãe, né? Mas não, todo dia, celebramos o Dia das Mães todo dia, né? Mas tem um dia que é especial, que a gente faz para celebrar, né? Assim mesmo como a morte de Cristo, né? A pessoa só celebra o dia de final, né? Não, aí, dia de Jesus, no de abril, né? A morte de Cristo, né? Que o pessoal celebra. Depois passou, só por ano que vou celebrar, né? Mas não. Todo mês celebramos, todo dia celebramos a morte de Cristo. Isso é a vossa vida. Domingo, às 19 horas, nós temos culto, né? Família, e celebrando também a comemoração do Dia das Mães. Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã. Vamos de pé, vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos dá, né? Deus quer chamar o evangelista Ivan para orar. Agradecer a Deus e entregar o nosso pequeno sacrifício diante do Senhor. Vou chamar o prefeito, meu evangelista Ivan, para orar. Pai do Senhor Jesus, vamos orar a Deus, né? Foi assim, essa ensina aí do nosso professor Johnny, tá dando aí, né? Entra no link aí para nós aprender, né? Nós aprender, cada dia nós aprender coisas da palavra do Senhor Jesus, né? Então todo domingo, começa às 9 horas, você está convidado, compartilha esse link aí para você aprender, para você conhecer, né? E para que você venha a ser o nome de Deus usado, amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus Santo, ó Pai, diante da Tua presença, Pai. Eu venho te agradecer, meu Pai, por este dia de hoje, meu Pai. Meu Deus, Deus está aqui, Senhor, na Tua casa, aprendendo. Meu Deus, coisas, Senhor, para edificar, Senhor, no coração. Em Teu nome, Senhor, meu Deus, nós te apresentamos esse trabalho, meu Pai. Usa, meu Pai, cada um, Senhor, meu Deus. Eu creio, Senhor. Em Teu nome, Senhor, também, Senhor, te apresento tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja eternamente louvado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos nessa oportunidade.